Sou Karina Drummond, do estado de Sergipe, do CBH do Rio Sergipe. Seja muito bem-vindo, seu Geraldo. E aí, se apresente para que a gente possa conhecer o senhor, todo esse projeto, toda essa participação e principalmente as ações do comitê do qual o senhor participa. É, meu nome é Geraldo, mas todo mundo me conhece como Dindão, já figurinha carimbada no meio, né? No Fórum Nacional, no Fórum Mineiro. E estamos trazendo aqui a Expedição Piracicaba pela Vida do Rio, com uma metodologia diferente, que é uma forma simples, prática e barata de você desenvolver uma série de produtos dentro de uma bacia hidrográfica. A ideia da nossa expedição, porque para você trabalhar um rio, propor um tratamento de um rio, propor uma revitalização de um rio, você tem que diagnosticá-lo. Você tem que entender como quando a gente sente alguma coisa que a gente está doente, a gente procura um médico para ter um diagnóstico. E a expedição, o que a gente propôs foi justamente isso: fazer uma busca, né, um diagnóstico dos problemas do rio para propor um tratamento. E a primeira ideia dessa expedição era a gente fazer um monitoramento hídrico, mas a coisa foi evoluindo e a gente acabou descobrindo que no nosso barco a gente consegue transportar a integração do hidroterritório, o monitoramento hídrico, a mobilização social, a educação ambiental, a comunicação dos atos dos comitês, e uma outra coisa importante demais, que é a descoberta de potencialidades sustentáveis numa bacia hidrográfica, que pode ser transformada em geração de emprego e renda com sustentabilidade e preservação. Que bacana, e isso tudo na expedição. Tudo isso dentro da expedição. Eh, Esse trabalho, a minha ideia hoje, o meu propósito hoje é defender que todo comitê tenha a sua expedição, porque não tem como você trabalhar um rio sem conhecer o rio. E quando a gente entra numa expedição, a gente sai transformado, porque todo mundo enxerga o rio de fora para dentro. Quando você passa a enxergar o rio de dentro para fora, você tem que estar lá dentro dele. Aí você muda a o seu ponto de vista enquanto ser humano e rio. É uma ideia de reconectar o ser humano ao rio, que toda civilização, toda cidade nasceu no entorno de um rio. E como nasceu a ideia da expedição? Em 1999, houve uma expedição no Rio Piracicaba, que chamava Expedição Piracicaba 300 anos depois. Foram 300 anos de ocupação. A bacia do Rio Piracicaba, ela é uma bacia pequena, mas ela é de relevância nacional. A bacia do Piracicaba é sede do maior parque siderúrgico da América Latina e o terceiro maior complexo minerário do planeta, em 240 quilômetros de rio, de bacia hidrográfica, 5.000 quilômetros de bacia hidrográfica. E essa expedição que deu origem ao comitê, à criação do comitê. 20 anos depois, em 2019, a gente quis fazer essa expedição para fazer um comparativo. O que tinha mudado, o que mudou durante esses 20 anos. E foi aí que a gente descobriu que não adianta. Isso tudo que está acontecendo aqui para você colocar esses planos de saneamento, plano de integrado, plano diretor, pra você colocar ele em prática, é muito pesado, é muita coisa para você desenvolver. Quando você pode transportar grande parte desses produtos realizando uma expedição, Tem uma ação efetiva. uma ação efetiva e mais, você leva o comitê junto da expedição. Aí você passa de cidade em cidade, as pessoas vão conhecer o comitê, você interage, você gera engajamento. É o que precisa, mobilizar. Não adianta nada ter um grupo de pessoas aqui. Nós somos em torno de 800 pessoas defendendo o Rio,
numa população de 215 milhões de habitantes. Então, tem que ter esse engajamento. A gente tem que... A ideia é essa, é que todo comitê faça a sua expedição e consiga levar à população a necessidade da preservação do rio. Por exemplo, um rio... Hoje é 23? 23? Hoje, o nadador Leves, 23 de agosto, o nadador, o embaixador dos oceanos, um britânico, Levis Pugh, está fazendo uma ação nadando da nascente do rio Hudson, em Nova York, vai passar em frente à ONU, para mostrar que para salvar os oceanos é preciso salvar os rios. Você não consegue salvar o oceano sem salvar os rios. Quem leva os plásticos para o oceano são os rios. Aí o senhor está dando uma informação agora que eu acho que muitos membros de comitês, inclusive, vou reconhecer que eu mesmo não tinha essa informação, e é uma informação muito importante porque a gente traz para os comitês e, vamos dizer assim, até através da nossa rede social, de um story no Instagram, falar sobre essa importância. Imagine de um nadador fazendo uma ação como essa para chamar a atenção, né, dos nossos governantes para poder ter esse diálogo. Então, o que eu tenho percebido aqui, tanto no INCOB quanto também nas ações que têm sido apresentadas, que neste caso específico da expedição, o qual o senhor está apresentando, é uma ação fundamental para os comitês, é uma ação que a gente tem dentro desse contexto planos de educação ambiental, né? A gente consegue falar com o nativo, com o seu José, com a dona Maria, com aquele ribeirinho que não entende essa linguagem e que a gente consegue levar muito mais do que informação, a gente consegue ver de perto, né, o que eles estão passando e o que eles estão vivendo. Porém, há uma situação que o que a gente também... Eu sou membro de comitê, sou coordenadora de comunicação do comitê, o qual participo lá em Sergipe, e o que eu percebo também é a dificuldade que muitas vezes alguns membros têm essa vontade de fazer como o senhor, mas se depara com determinadas gestões engessadas ainda, que não tem essa sensibilidade sustentável, né? Eu fico muito feliz em estar entrevistando o senhor. É uma expedição que é referência. Vou levar aqui, inclusive, para a nossa reunião do nosso comitê para poder discutir esse modelo de expedição qual o senhor está apresentando, principalmente porque o senhor falou de valor. E quando se fala de expedição, só se pensa em milhões, né? E o senhor falou sobre questão de uma expedição sustentável. Eu gostaria de agradecer. Nosso tempo está encerrando, então eu queria que o senhor deixasse as redes sociais, a questão da apresentação que vai ter do livro da expedição no e-book, onde é que a gente pode depois, né, acessar, para que a gente possa acompanhar ainda não somente esse material da expedição que foi apresentada, mas no decorrer de todo o trabalho que vocês executam no comitê. Sim. Só uma informação interessante que a gente conseguiu. O resultado da expedição ele foi tão assim, teve tanto ganho que a gente conseguiu implantar ele agora dentro do plano diretor de recursos hídricos de 6 comitês da Bacia do Doce. E o IGAM está levando as expedições para 7 comitês da Bacia do São Francisco, porque vai ter um enquadramento. Não tem como você fazer um enquadramento sem conhecer o Rio, né? E nós vamos estar agora, 16h30, fazendo o lançamento do nosso livro técnico-científico no estande da Ana, aqui hoje, e vamos ter a oportunidade de estar continuando essa apresentação. E todo o nosso material está disponível no tribunadopiracicaba.com. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado.